Seguindo aí com o nosso conteúdo de química, tá bom? Então lembra que a gente viu já bastante coisa aí sobre reações químicas. A gente sabe identificar quando está acontecendo uma reação química, sabemos equilibrar uma reação química e usar a lei de Lavoisier para fazer alguns cálculos envolvendo ali as transformações. E agora a gente vai ver um pouquinho mais da teoria por trás das reações, né? Como é que elas funcionam, o que é preciso para uma reação química acontecer, o que é que pode deixar uma reação química mais rápida ou mais lenta. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai dividir aqui as reações químicas nos vários tipos, porque podem acontecer reações segundo mecanismos diferentes. Os reagentes podem se comunicar ali, né, ou reagir propriamente dito, de modos diferentes. É bem simples e cada classificação recebe um nome. O primeiro tipo de reação é o que a gente chama de síntese ou adição. Adição, lembra a matemática. O que é matemática? Pegar dois, juntar. Ou mais, né? Aqui a gente vai supor, por exemplo, que eu tenho um primeiro reagente, ele vai se juntar com um segundo reagente e formar uma única substância. Então, sei lá, um exemplo bem simples, ó. Carbono sólido se junta com o oxigênio gasoso e forma outra substância, que é o CO2. Então, quando você está lá queimando o carvão ou qualquer coisa que contenha carbono, essa é uma reação que acontece. O carbono simplesmente se junta com o oxigênio e nesse processo você forma outra substância. Tem reação mais simples que essa? Não tem. É o que a gente chama de adição ou síntese. Sintetizar uma coisa, né? Produzir alguma coisa, é algo nesse sentido. Então, bem tranquilinho, a síntese ou adição. Juntou duas substâncias lá nos reagentes e formou um único produto? Síntese. Você pode até fazer síntese com talvez 3 reagentes, mas o que é importante você identificar? No final, você só pode formar uma substância, né? Já que você juntou tudo em uma única molécula. Beleza. Temos também o que a gente chama de análise ou decomposição. Muito simples. Se dá para eu juntar substâncias e formar uma molécula maior, mais complexa, também posso fazer o contrário, não posso? Eu posso pegar uma molécula mais complexa de uma certa substância e decompor essa molécula nas diferentes substâncias que compunham ela originalmente. Então, exemplo genérico aqui, ó, uma molécula AB, quando partida, gera 2 substâncias distintas, uma substância A e uma substância B. Para ver um exemplo significativo, prático, aqui você tem, por exemplo, ó, o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Quando é aquecido, ele libera CaO e CO2. Perceba que se você juntar esses dois caras, você volta a ter o CaCO3. Ó. O que é o CaCO3? É um CaO que você enfiou aí um CO2. Então ele vai virar CaCO3. Muito simples, né? Então, do mesmo jeito que você pode juntar 2 moléculas e formar uma só, você pode partir uma substância mais complexa em outras substâncias mais simples. É o que a gente chama de análise. Analisar é quebrar do ponto de vista da química. Ou decomposição. O que é decompor? Partir. Também você pode pensar na matemática, né? Decomposição de um número em seus fatores. Então, você pega um número e separa ele em fatores menores. Tranquilo? Seguindo aqui, terceiro tipo ou mecanismo de reação que a gente vai ver. Simples troca ou também aparece nas questões aí como deslocamento. Isso aqui é o seguinte. Substâncias químicas são como humanos. Às vezes você tem lá uma substância química que está num meio onde há outras substâncias. E às vezes ela está ligada a uma substância química, mas passa outra substância lá, ela acha mais interessante, acha mais bonitinho e fala, vou te largar, vou pegar outra. Mesma coisa. Isso acontece porque elementos químicos têm afinidades químicas diferentes. E claro, naturalmente alguns elementos preferem se ligar a outros. Tá vendo? Muito parecido com os humanos, né? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, A mais BC. Perceba que o A falou assim, opa, tô gostando desse C aí. Ele se liga a ele e deixa o B sozinho ali. Então a mesma coisa vai acontecer nesse exemplo, ó. Eu tenho ferro sólido reagindo com ácido clorídrico. Perceba o que vai acontecer depois que a reação se prossegue, ó. O ferro pega o cloro para ele. Perceba que eram 2 moléculas de HCl, né? Então o ferro pega os 2 cloros para ele e deixa o hidrogênio sozinho. Então houve o quê? Uma simples troca. Eu troquei um elemento de
ligação. Daí o nome, simples troca. Bom, mas na química também acontece justiça, né? Às vezes, um elemento quer trocar um outro, mas o outro também fala, beleza, você vai trocar, eu também vou. Então fica todo mundo satisfeito, todo mundo feliz. É o exemplo aqui, ó, quando eu tenho uma dupla troca. Então, perceba, eu tenho uma substância AB, uma substância CD. Quando elas reagem, o A passa a se ligar ao C e o B fala assim, beleza, você vai se ligar com o C, eu vou me ligar com o D. Então perceba que houveram aqui duas trocas, dando aí o nome dupla troca. Um exemplo é uma reação de neutralização, que é quando você junta um ácido com uma base. A gente vai estudar isso melhor um pouquinho adiante, né? As funções inorgânicas. Mas enfim, o que está acontecendo aqui quando o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio? Perceba que o Cl, que é o cloro, troca o hidrogênio pelo sódio para formar o NaCl, é o que a gente chama de sal de cozinha. No entanto, o hidrogênio passa a se ligar ao OH, então ele trocou o Cl pelo OH para formar o quê? H2O. Ou seja, houveram duas trocas ali entre substâncias ou grupamentos, elementos ou grupamentos de elementos. Então daí o nome dupla troca. Tá vendo que é muito simples identificar cada tipo? O exercício vai pedir exatamente isso para você, vai te dar as reações e pode perguntar, por exemplo, qual reação aqui é de simples troca, qual é de dupla troca, qual é de decomposição? Perceba que o mecanismo é muito simples de ser compreendido e você consegue matar um monte de questões aí sabendo isso. Ok, outra coisa que é muito importante quando a gente fala da reação química é o que a gente chama de cinética química, que é, na verdade, o que permite a gente entender por que algumas reações acontecem em algumas condições, mas não acontecem em outras condições. Isso é muito interessante, porque se você sabe em que condições uma reação química acontece, você consegue controlar ela. No organismo mesmo, no corpo mesmo, por exemplo, se você sabe que determinada enzima só age em determinadas condições de pH no corpo humano, você vai tentar manter o pH controlado naquele valor para que a reação química aconteça. Ou então, talvez tenha a replicação de uma bactéria no seu organismo e você não quer que a reação envolvida nesse processo aconteça. Você muda as condições, se você souber essas condições, e impede a reação de acontecer. Talvez você combata uma doença dessa maneira. Mas enfim, entender o que permite uma reação química acontecer é bem importante. Qual é a lógica ou qual é o princípio que a gente usa aqui? A gente usa o que a gente chama de teoria das colisões. Como que funciona isso? A gente pressupõe o seguinte, que para uma reação química acontecer, os reagentes têm que colidir, ou seja, um tem que bater no outro, tem que se chocar ali no meio reacional. Só que não é qualquer choque. Tem duas condições. Primeiro, esse choque tem que acontecer com energia suficiente. E segundo, esse choque tem que acontecer numa posição favorável para se formar a nova substância. Vou te dar um exemplo. Imagina a reação do carbono com oxigênio para formar CO2. Onde que isso acontece? Quando você queima o carvão, por exemplo. Vai fazer um churrasquinho lá, você está lá queimando o carvão para depois gerar calor. Imagina. O carvão é composto basicamente por carbono e você quer que o carbono reaja com o oxigênio, porque isso é a queima, e nesse processo você vai liberar CO2 e energia. Mas pensa comigo, se você deixar um pedaço de carvão em cima da mesa lá, ele está em contato com o oxigênio? Claro que está, porque tem oxigênio no ar. Mas ele começa a pegar fogo do nada? Tem combustão instantânea? Não. Você pode deixar o carvão armazenado lá, que ele não vai pegar fogo sozinho. E aí que tá. Por que isso não acontece? Porque pode ocorrer do oxigênio se chocar com ele, mas o oxigênio está muito lento. Ele não tem energia suficiente. Mas aí você usa uma chama, por exemplo. Você risca um fósforo e aproxima do pedaço de carvão. O que acontece quando você acende uma chama? Você eleva a temperatura do oxigênio que está ao redor da chama. Lembra que esquentar fisicamente é aumentar a agitação das partículas. Agora o oxigênio que estava de boa lá batendo no carbono, ele tem muito mais velocidade. Ele estava batendo assim, agora ele vai bater assim, com muito mais força. E se ele bater
de um modo que o carbono consiga se conectar com ele, ou seja, a colisão seja favorável, você vai formar uma nova substância. A colisão vai ter energia suficiente para formar uma nova ligação, ou seja, formar outra substância. Então perceba que para uma reação química acontecer, você tem duas condições. Você precisa de uma energia mínima, que geralmente é dada por uma ativação, ou de uma faísca, ou de uma chama. Naturalmente, isso pode acontecer até por um raio. Imagina que tem uma vegetação muito seca. Isso acontece muito no cerrado, por exemplo, né, que a vegetação é muito seca. E daí cai um trovão ali, cai um raio. Trovão é o som, né? Cai um raio. O que vai acontecer? Vai pegar fogo, porque isso vai ativar a queima da vegetação, ou seja, vai ativar a reação da vegetação com o oxigênio. Então, às vezes, tem incêndios florestais que são simplesmente acidentes mesmo. E daí as vegetações do cerrado, por exemplo, tem até a casca mais grossa, né? Porque sabem que isso acontece com certa frequência. Elas têm que resistir mais para não perder muita água. Mas enfim, perceba que nesse gráfico a gente consegue enxergar melhor isso. Imagine que você tem determinados reagentes, como aqui, por exemplo, e quer transformar esses reagentes em um produto. Ou seja, você quer que a reação aconteça. Perceba que até fisicamente mesmo você pode pensar isso aqui, né? Como se fosse um morrinho. Imagina que você pega uma bola e joga para cima aqui de um morro. Não é qualquer velocidade que você dá para a bola que faz ela atravessar esse morro aqui. Ou então um carrinho de montanha-russa, né? Não é com qualquer velocidade que ele chega que ele consegue vencer aquela diferença de altura e descer. Então ele tem que ter uma energia mínima para que isso aconteça. Com as reações químicas é parecido. Então imagina que os reagentes têm uma certa quantidade de energia e eles querem se transformar em produtos. Para que eles consigam fazer isso, eles têm que adquirir uma energia mínima, que, como a gente viu aqui, pode ser dada, por exemplo, por uma chama, por uma faísca elétrica. Então, se eu der essa energia mínima necessária, eu digo que eu ativei a reação. Perceba que quando você vai queimar alguma coisa, você não precisa ficar com o isqueiro lá continuamente. É só ativar. Começou a reação de combustão, já era. Enquanto tiver combustível e oxigênio, aquilo vai embora. Porque a própria reação gera energia para ativar a colisão de outras moléculas. Então, a energia de ativação deve ser dada só no início do processo. Depois ele segue sozinho. Então, ele é um gatilho para a reação acontecer. Então, isso a gente chama de energia de ativação. Daí o nome, ativa a reação. Ok? Então entendemos mais ou menos como funciona o mecanismo das reações, né? Quais são as condições para elas acontecerem. Outra coisa relevante que a gente deve saber é o seguinte: o que é que pode tornar uma reação química mais rápida ou mais lenta? Ah, mas isso serve para quê? Para várias coisas. Por exemplo, se você está com dor de cabeça e você toma um medicamento para solucionar isso, você quer que o medicamento faça efeito lentamente ou rapidamente? Suponho que rapidamente. Então você quer que o composto químico presente no medicamento reaja dentro do seu corpo o mais rápido possível. Outro exemplo, você está com gastrite, algum problema de queimação. Comeu demais? Está em casa só comendo? Deu algum problema no estômago aí, está com queimação. Você vai tomar o famosinho Eno aí, né? Para aliviar essa queimação. A própria propaganda já fala, né? Alívio já. Você não quer que o negócio faça efeito daqui 2 horas. Você quer que a reação seja rápida. Mas que artefatos, né? Que artifícios, melhor dizendo, a gente pode usar para fazer com que a reação ocorra mais rapidamente? Ou mais lentamente. Às vezes você quer que a reação aconteça lentamente. Vou citar alguns exemplos. Então, vários fatores podem alterar a velocidade, mas o principal é a temperatura. Por que a temperatura faz, geralmente, com que a velocidade da reação cresça? Porque pensa, a reação deve começar com o choque de moléculas. Se eu tiver uma temperatura mais elevada, naturalmente as moléculas já estão mais agitadas, elas já têm mais energia. Então ativar a reação é mais simples. Imagina tentar fazer a combustão com a madeira que está, sei lá, congelada. Você não vai conseguir, você vai ter que esquentar ela primeiro até ela atingir uma certa temperatura e depois a combustão vai começar. Por quê?
Porque se a agitação é muito baixa, né, a temperatura é muito baixa, você precisa dar muita energia para a reação começar. Quanto menos energia de ativação você precisar, melhor, mais rápida vai ser a reação. Então, isso aqui pode ser tanto vantajoso no sentido de aumentar a velocidade quanto diminuir a velocidade. Por que é que você acha que inventaram geladeiras? Porque se você deixa o alimento fora da geladeira, ele vai ter temperaturas, ele vai ter temperaturas mais elevadas. E você sabe que naturalmente acontecem reações que deterioram os alimentos, que fazem a decomposição dos alimentos. Há bactérias ali que vão digerir os alimentos e as reações que elas promovem causam o estrago do alimento, né? Ou a depreciação do alimento. Então, se você deixa o alimento aí do lado de fora da geladeira de um dia para o outro, você dá uma cheiradinha no outro dia já está um negócio meio esquisito. Se for algo mais perecível, inclusive, né? Carne, cru, esse tipo de coisa, já estraga muito rápido. Então, o que os caras pensaram? Poxa, se eu quero conservar o alimento por mais tempo, o que eu devo fazer? Manter a temperatura mais baixa. Então, se você congela um alimento, por exemplo, sei lá, você pode congelar a carne e deixar ela lá meses. Você pode congelar por um ano. Tem uma onda aí que as pessoas casam, né? Congelam um pedaço de bolo do casamento para comer no outro ano. Eu acho bem esquisito isso, mas enfim. Você consegue manter o alimento por bastante tempo ali sem depreciar, porque você deixa a velocidade das reações que decompõem ele muito, muito lentas. Você deixa a velocidade bem baixinha. Então perceba que você pode usar isso tanto a favor de aumentar a velocidade, quanto contra. Se você aumenta a temperatura, a velocidade cresce. Se você abaixa a temperatura, a velocidade diminui. Outra coisa que é muito utilizada para alterar a velocidade é a superfície de contato. Veja bem, se a reação, de novo, deve ocorrer com o choque entre as partículas, quanto mais contato houver entre as partículas, melhor. Perceba como se acende uma fogueira, né? Festa junina. Você não vai ter esse ano, tá? Mas fica na saudade aí. Ano que vem, quem sabe. Então, quando vão acender uma fogueira, você não vê ninguém colocando a madeira assim, né? Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Ninguém coloca as toras de madeira assim e coloca fogo. Como que se faz uma fogueira? Na verdade, você separa as madeiras e vai arranjando de modo que o ar consiga permear a madeira. Porque lembra o que é a combustão. Combustão é a reação do combustível com o oxigênio. Se o oxigênio não consegue entrar em contato muito bem com a madeira, né? Perceba que aqui embaixo, por exemplo, teria menos contato com o oxigênio. Vai demorar muito para a reação de combustão acontecer aqui no centro. Talvez você queime a madeira toda ao redor, mas não consiga queimar no centro, porque o oxigênio não consegue penetrar muito bem. Agora, se você faz isso de modo bem arejado, o oxigênio faz a festa, né? Porque ele entra em contato de todos os lados. E aí você consegue fazer a queima ao mesmo tempo em todas as toras aqui de madeira. Lembra que eu falei do heno? Porque é que geralmente ele vem em pó. Porque em pó ele foi triturado, as partículas agora se espalham mais. E se elas se espalham mais, quando elas chegarem no seu estômago, elas conseguem agir em mais pontos ao mesmo tempo. Então tem mais contato. Se você tomar um comprimido inteiro, até que seu estômago, né, o suco gástrico aí, separe ou vá diluir todo o medicamento, vai demorar. E de novo, depende muito do que você quer, né? Tem medicamentos, por exemplo, que você quer uma ação mais lenta, porque às vezes eles são muito agressivos. Daí geralmente medicamentos que são em comprimidos, eles são até muito difíceis de diluir. Se você colocar ele na água, ele não dilui com muita facilidade. Você quer que o princípio ativo seja liberado bem lentamente no corpo, para você não causar nenhuma alteração muito súbita, né? Dependendo do que você está fazendo. No caso de uma dor de cabeça ou de uma queimação no estômago, você quer a reação rápida. Por exemplo, você vai tomar um medicamento para dor de cabeça em gotas. Ninguém faz isso, né? Porque é bem ruim, mas é muito melhor você tomar o medicamento sem colocar água do que colocando água. Porque quando você coloca água, você dilui muito, né? Abaixa a concentração dele e aí o tempo de ação fica maior. Bom, isso nos leva ao terceiro fator aqui que consegue alterar a velocidade de uma reação, que é a concentração dos reagentes.
fica evidente que quanto mais concentrados os reagentes estiverem, maior vai ser a velocidade. Esse exemplo que eu dei do medicamento aqui agora, né, para dor de cabeça, dipirona, paracetamol, o que seja, se você tomar isso puro, tem uma concentração mais elevada. Então, você tem mais das substâncias que participam do medicamento disponíveis ali para reagir no menor espaço. No entanto, se tiver muito diluído, muito fraquinho, a substância vai ficar muito espalhada e aí o processo de reação vai ficar lento. Outra coisa que exemplifica isso aqui é quando você está, de novo, né? Volta lá no caso da churrasqueira, está queimando o carvão. Se você quer que a chama fique mais viva, o que geralmente as pessoas fazem? Sopram. Porque quando você sopra, você concentra o oxigênio naquele ponto. Isso faz com que a chama fique mais viva, já que a reação de queima é a reação do combustível com o oxigênio. Então, se você direciona mais oxigênio para lá, a reação fica mais veloz, a chama até fica mais viva, né? Então, outro exemplo aí de aumento da concentração na velocidade. Bom, claro que a pressão também influi muito em como a reação química acontece, principalmente se você lida com gases. Quando você comprime um gás, você basicamente está fazendo o quê? Apertando um contra o outro, né? Então você aumenta o choque entre as moléculas, se for no estado gasoso, e isso promove maior velocidade. Se eu abaixo a pressão, o contrário. E por último, tem um fator que é muito utilizado, até mesmo no organismo, que é o catalisador. Lembra que eu falei que para a reação começar você precisa dar uma certa energia inicial? Se eu precisar dar menos energia para a reação acontecer, ela acontece mais rapidamente. Eu não preciso dar tanta energia assim e comer tanto tempo do processo para ela acontecer. Então, se houver alguma coisa que consiga abaixar a energia de ativação, ótimo, a reação se produz com mais velocidade. Isso é o que a gente chama de catalisador. No organismo, por exemplo, a gente tem as enzimas. Então já deve ter estudado as enzimas, né? Cada uma tem uma função e consegue acelerar alguns processos. Por exemplo, para digerir certas coisas, né? Você toma leite, o leite tem um açúcar, que é a lactose. Então, dentro do estômago, há algumas enzimas, que a gente chama de lactase, que tem o poder de quebrar esse açúcar e permitir que o corpo consiga absorver a energia, os nutrientes ali. Então, esse cara permite que você digira o leite com mais facilidade. Quem tem, por exemplo, intolerância à lactose, né, é muito comum, não produz lactase em quantidade suficiente e aí o leite fica muito tempo no trato digestivo. Só que o leite, como ele tem muita gordura, muito açúcar, ele começa a irritar o trato digestivo e a pessoa tem vários problemas, né? Quando não consegue digerir. Aí o que a pessoa faz? Toma um medicamento que contém a lactase. Então, ingerindo esse medicamento, basicamente já está ingerindo essas enzimas que conseguem quebrar o açúcar do leite. Isso por exemplo, né? Então, catalisadores são muito importantes quando você quer reduzir a velocidade de uma reação. Uma coisa importante é que os catalisadores eles não são reagentes, tá? Eles podem sim ser substâncias químicas, mas eles não são reagentes. Eles não participam na formação dos produtos, por exemplo. Depois a gente vai estudar isso melhor, mas o mecanismo de funcionamento de um catalisador funciona apenas facilitando o caminho da reação. Ele não é consumido durante o processo, ele é absorvido depois, ok? Então, dito isso, vou deixar aqui uns exercícios para vocês fazerem, vão ser mais teóricos, né? Como esse aspecto aqui é mais teórico, mas é muito frequente nas questões e é importante vocês dominarem bem isso, ok? Então, até a próxima, bons estudos!